Oswaldo, não Abre o estamos microfone, escutando. Oswaldo. Tá Oswaldo, fechado o está sem microfone. som. Tá. Boa noite, então, todos e todas. Sou Oswaldo Faustino, sou jornalista, escritor. Sou jornalista desde 1976. Estava no segundo ano de faculdade. Alguém que trabalhava na Folha me perguntou: você não quer fazer estágio na Folha, fazendo reportagem policial? E eu tinha acabado de assistir a uma palestra de dois jornalistas dessa área, o Percival de Souza e o Fausto Macedo, e estava muito empolgado com essa possibilidade de entrar para o jornalismo no que eles chamavam de o esgoto da redação. Mas, para mim, eram verdadeiras aulas de sociologia. Eu aprendi a olhar o mundo a partir daquele trabalho na reportagem policial. Fiquei ali na Folha, assim que me formei, fui contratado, efetivado, e fiquei ali uns 6 anos. Depois fui para o Estadão, e lá no Estadão fiquei por 26. Paralelamente, eu trabalhei em várias outras redações, porque a gente tinha a vantagem de ter um horário reduzido. Então, houve um período que eu estava registrado em 3 meios de comunicação ao mesmo tempo. É assim, essa é a minha vida. Agora, jamais para o final, como durante todo aquele tempo de redação, toda vez que eu levava uma pauta que trabalhava questões raciais, o pauteiro ou o chefe de reportagem dizia: nossa, que pauta ótima, que maravilhosa, e no dia seguinte eu não achava aquela notícia no jornal. Aí sempre me dizia: não, é que apareceu uma coisa mais importante, essa pauta caiu. Então, quando foi em 96, por aí, foi criada a revista Raça Brasil e me chamaram para trabalhar lá. Eu fiquei por 20 anos como colaborador dessa revista, e foi quando as pautas relacionadas com essa temática deixaram de serem exclusivamente só das minhas reflexões e passaram para o papel. A partir daí, fui trabalhando mais, pesquisando. Desde 78 que eu estou no movimento negro, estava na famosa manifestação da escadaria do Municipal em julho de 78. Então, essa é a minha vida, né? Tenho 12 livros publicados, todos eles trabalham com essas questões. Alguns são romances, alguns são infantis, mas sempre tem essa questão da presença afro-brasileira no Brasil. Vocês me ouvem bem? Sim, eu te ouço bem. E dos seus 12 livros publicados, qual que você gosta mais, Oswaldo? Eu tenho 5 filhos, me pergunta de qual eu gosto mais. Eu gosto mesmo, assim, muito. Eu gosto sempre do próximo, do que eu ainda vou escrever. Esse que está na mão da Emília, esses 2 que estão na mão da Emília são os mais recentes, porque foram feitos por uma editora menor. Os meus livros infantis foram publicados pela FTD, que é uma editora grande do mercado de literatura infantil, e pela Melhoramentos. Depois eu fiz um livro sobre a Revolução de 32, mas especificamente sobre batalhões
exclusivamente de negros na Revolução de 32, a chamada Legião Negra. E esse foi por uma editora grande, mas já não é tão grande quanto essas duas anteriores, que é a Sumos, né? E aí, esses mais recentes, depois fiz 2 livros, participei de um grupo que montou 2 livros didáticos sobre africanidades, e aí esses 2 mais recentes são de uma editora chamada Córrego, né? Que eu gosto muito, porque o dono provavelmente vai morrer na miséria, porque é o único que me paga 25% de direitos autorais. Então, eu cheguei à conclusão, se os outros pagam no máximo 10, né, ele pagar 25 é porque é o editor mais socialista que eu encontrei. Mas esses 2 que Emília mostrou são romances juvenis, um deles contando a história do Luiz Gama, A Luz de Luiz, e o outro é totalmente de ficção, mas pautado em pesquisas, sobre um personagem, um jovem que seria sobrevivente do massacre da Candelária e que ele quer descobrir quando nasceu o sonho do homem voar. E aí ele descobre que ele lê que fósseis muito antigos, né? Talvez entre os mais antigos aí dos fósseis de humanídeos, foi encontrado no deserto de Afar, na Etiópia. Então, ele quer descobrir se lá, naquele momento dessas pessoas, né, desses primeiros seres humanos, já existia o sonho do homem de voar. E aí o livro é esse jovem viajando pelo continente africano, passando pela história de vários países africanos, até chegar na Etiópia, né, que é o seu destino, e vai encontrar numa caverna desenhos, né, de homens alados, né, de seres humanos alados. E aí ele descobre que esse sonho está entre os mais antigos sonhos da humanidade. Então é assim, esse é pura ficção, apesar de eu contar bastante história sobre personagens daquela região, como a Rainha de Sabá, como Menelik, Taitu, que foi uma rainha que comandou um exército de 5.000 homens. Enfim, vou por aí. Então, essa é a minha forma de militar através da literatura, né? E, ao mesmo tempo, tentar encantar, né? Porque eu escrevo sempre pensando no leitor jovem, né? Apesar de ser um livro que pode ser lido por alguém da minha idade, uma vez que eu já, em março, faço 72 anos. Então, mas é um jovem de 70, jovens de 70, jovens de 80. É assim que eu vejo quando eu estou escrevendo. Mas o filho que eu gosto, o livro que eu gosto é sempre o próximo. Entendi. Então, conta para mim quem é Luiz Gama. Luiz Gama, olha aí. Luiz Gama, um baiano, nascido em 1830, 31. Eu não sou muito preciso em datas, mas é do século XIX. E esse personagem é um dos personagens mais ricos da história do Brasil, no meu entendimento. Por quê? Imagina, tudo que a gente sabe do Luiz Gama é por autodeclaração. Tudo que a gente sabe anterior à história dele, à história paulista dele.
porque ele conta uma história, uma narrativa que não está em documentos, que não se encontrou, pesquisadores não encontraram isso, mas ele diz que era filho de uma mulher negra alforriada, chamada Luísa Maim, que teria participado da revolta dos Malês e da Sabinada, após o que ela desaparece lá da Bahia. Ele é criado pelo pai, que seria um descendente de fidalgos portugueses, mas que chegou a receber uma fortuna de herança de uma tia portuguesa, mas gastou tudo em jogo, e aí, carregado de dívidas, olha para um lado, não tinha geladeira para vender, não tinha TV para vender, não tinha nada, nenhum objeto que desse algum dinheiro, aí olhou para o filho. Como a gente sabe, a escravidão era de ventre, por isso a lei do ventre livre, né? A escravidão era de ventre, ou seja, o filho da mãe escravizada já nascia escravizado. O filho da mãe livre já nascia livre. Então, o pai olha para aquele menino mestiço e diz: opa, acho que aqui eu tenho dinheiro. E pegou o filho pela mão, levou ao cais do porto e disse para um barqueiro lá, um comandante de um saveiro: olha, ele é filho da minha escrava e eu quero vender. Ele vende o menino com 10 anos, né? Quando a mãe desapareceu, ele tinha 7, então ele vende o menino com 10 anos, esse menino é levado para o Rio de Janeiro, só que chega lá no Rio de Janeiro, olha, vamos vender, vamos vender. De onde vem esse menino? Da Bahia. Opa! Da Bahia nem pensar, porque a Bahia era conhecida como um local de muitas revoltas, muitas rebeliões, né, de escravizados. Então, mas o moleque tem só 10 anos. Ah, não interessa, isso está no sangue. Então, ele é trazido para São Paulo. Sobe a serra junto com um grupo, né, de mais ou menos uns 100 escravizados, sobe a Serra do Mar a pé, os seus vendedores, seus comerciantes a cavalo, mas os escravizados a pé, sobe a Serra do Mar, passa por São Bernardo, Santo André, né, São Bernardo à borda do campo, pela vila de Piratininga, e vai pela província de São Paulo afora, até Campinas. E lá, a mesma reação dos fluminenses. Da Bahia, nem pensar. Aí passa por Jundiaí, e o Barão de Jundiaí, o Barão do Café de Jundiaí, não, oh, nossa, que menino gracioso, acho que eu vou comprar para diversão dos meus netos. De onde veio? Ah, veio da Bahia. Ah, da Bahia, nem pensar. E assim veio. Então, ele é trazido de volta para São Paulo e vive na casa do comerciante que o trouxe do Rio de Janeiro. E lá, até os 14 anos, ele é analfabeto. Um dia, um estudante da São Francisco, hospedado lá naquela casa, veio do interior, olha para aquele menino inteligente, ele era escravo doméstico, né? Cozinhava, passava roupa, costurava, né? Consertava os sapatos, engraxava. Nossa, mas que menininho esperto, né? Quantos você tem? 14. Então, e você não sabe ler nem escrever? Não.
Aí esse cara ensina. 3 anos depois, esse menino consegue, inclusive, autorização do dono da casa, que assim que ele terminar os trabalhos, ele pode pegar um livro na biblioteca para ler. E quando ele faz 18, ele foge e vai procurar os documentos que provem que ele nasceu livre. Segundo ele conseguiu provas inconcussas, incontestáveis, e aí ele consegue ser um homem livre novamente. Vai para o exército, é rebelde, fica preso, acontece uma série de coisas, e quer estudar na São Francisco, mas não pode. Erroneamente, as pessoas dizem que ele não pode por ser negro. Não, ele não pode estudar na São Francisco por ele não ter educação formal, né? Não teve nenhum estudo formal. Todo o conhecimento dele foi adquirido como autodidata. Dessa forma, ele consegue entrar na São Francisco como ouvinte, fica amigo do conselheiro Furtado, que é o professor da São Francisco responsável pela biblioteca e que permite que ele fique lá na biblioteca quando ele não está como ouvinte nas aulas, e ele se torna um grande conhecedor de leis. E desta forma, ele começa a advogar, chamam, porque ele não tem diploma, chamam essa função de rábula, mas ele é um advogado que só não pode assinar as defesas. Então, ele fica sócio de advogados que assinam as defesas para ele. Desta forma, numa área específica, que são as defesas de escravizados, a busca da liberdade de escravizados, ele consegue libertar mais de 500. Há quem fale em 1000. Mas ele advogou em todas as áreas. Um pesquisador chamado Bruno, que está publicando obras completas, ou seja, textos escritos por Luiz Gama, ele já achou mais de 750 textos publicados em jornais e defesas que ele fez em tribunais. Então, ele está publicando em 10 volumes essas obras por tema. Então, está aí. Eu acho que ele já publicou uns 4 volumes, mas está prometendo 10 volumes. Ou seja, é um grande personagem. Para a gente entender a dimensão desse personagem, né, que rendeu um livro que eu gosto muito, chamado A Luz de Luiz, mas tem estudos grandes da professora Lígia Fonseca Ferreira, né? Tem obras maravilhosas sobre ele. Para a gente entender a grandeza desse cara, quando ele morre em 1882, São Paulo tem 40 mil habitantes. Tem cerca de 4.000 pessoas no cortejo que vai levar o caixão dele para o cemitério da Consolação. Então, ou seja, 10% da população. Curiosamente, Raul Pompeia escreve um artigo sobre esse cortejo e descreve uma cena interessantíssima. Na cabeceira do caixão, do lado direito, está o senhor Martinico Prado, um fazendeiro da família Prado, que tinha cerca de 1.500 escravizados. Do lado esquerdo tinha um homem negro descalço, que significava ser um escravizado. Então, o enterro do Luiz Gama junta as duas pontas dessa história.
Então, ele era respeitado, foi maçom, e era respeitado, tanto por um lado quanto pelo outro. Valeu a pena escrever esse romance. É um romance, uma grande ficção, inclusive, mas com fatos históricos da vida dele. E a história dele, Oswaldo, sobre quando o corpo dele foi exumado para que o cérebro dele pudesse ser medido. Você conhece? Rapaz, eu não conheço essa história. Conte ela para mim, por favor. Você não conhece? Não. Porque a elite, né, existia na época a certeza, a ciência dizia, vou falar, a ciência dizia que os brancos eram mais inteligentes que os negros, porque os brancos tinham um cérebro maior do que os negros. Então, se dizia que Luiz Gama só podia ser tão inteligente quanto era porque ele tinha uma anomalia cerebral, ou seja, o cérebro dele era maior do que o cérebro dos outros negros. Você não conhece essa história? Não, não conheço. Não está no meu livro. Pode concluir. E descobriram o tamanho desse cérebro? Descobriram, e por causa exatamente disso, e para desespero geral da ciência, descobriram que não só o cérebro do Luiz Gama era do mesmo tamanho do cérebro dos outros negros, quanto os cérebros dos negros eram do mesmo tamanho do cérebro dos brancos. Pois é. Daí acaba, e por causa de Luiz Gama, acaba, inclusive, essa falácia de dizer que os cérebros dos brancos eram maiores do que o cérebro dos negros. O Paulo e demais, quando me pediram, né, quando foi me pedido um tema, eu dei esse tema do banzo ao racismo, né? Eu queria exatamente pensar essa visão do cérebro maior, a questão da eugenia, ou da higienização, né? Ou seja, tentar imaginar, né, que os homens e as mulheres e as crianças negras eram menos inteligentes ou menos humanas, né? Isso faz sempre que eu comece as minhas falas fazendo uma pergunta. Vocês sabiam que no continente africano não tinha negros, nem pretos, e que nas Américas não tinha índios? Sabia ou não? Alguém sabia que não tinha? Não, eu não. Não, né? Não tinha. Lá no continente africano você tinha mais de 500 etnias, né? Xhosas, Zulus, enfim, né? Tuaregues e outros, né? Umbundo, Ouvibundo, sei lá. Muitas etnias. Mas não tinha nenhuma chamada preto, não tinha nenhuma chamada negro. Quem inventou preto e negro foram os europeus, assim como eles se inventaram brancos, né? Eles se auto-inventaram brancos e, como a brancura é a cor da pureza, da grandeza, e assim por mais, e tudo mais, eles inventaram que esses povos originários dessas regiões eram negros. Negro é uma palavra que vem de necro. E a gente sabe o que é necro, né? A gente sabe que no Instituto Médico Legal se faz necrópsia, né? Então, negro, até a década de 30, era um fator de humilhação, né?
Na década de 30, o movimento que nasce ali, na década de 30, a Frente Negra Brasileira e outros movimentos específicos daquela comunidade, transformam, ressignificam a palavra negro, que era uma coisa de humilhação para uma coisa de orgulho, né? Então, hoje, a gente fala com orgulho, eu sou do movimento negro, né? Mas antes, muita gente fala, pô, não me chama de negro, não, o que há, né? Eu sou mulatinho, ou coisa parecida. Então, é muito importante a gente entender essa história, né? Por isso que eu começo falando do banzo. E eu começo falando do banzo a partir de um pensamento de um povo chamado Dogon. Os povos Dogon eram os povos que viviam no antigo Império Mali, né? O Império Mali, que pega o próprio país hoje, né? O Mali, Burkina Faso, Senegal, uma parte da Nigéria, uma parte de outros países. Era um império muito grande, né? O Mali, fundado por Sundiata Keita, né? E lá, uma grande parte da população era Dogon. Vocês lembram daquele livro Eram os Deuses Astronautas? Depois virou filme e tal. Esse livro é um livro a partir de um pesquisador dos povos Dogon. Por quê? Porque eles diziam assim, eles olhavam para o alto e apontavam uma estrela e diziam, uma estrela que eles chamavam de pó tolo. E eles diziam assim, os meus ancestrais vieram daquela estrela, pó tolo. E os europeus que chegavam por lá olhavam para o alto e não viam nada, né? Essa estrela só foi descoberta com grandes telescópios aí por 1945 e recebeu o nome de... agora eu me perdi. Sirius B, né? Sirius B. E eles diziam que os antepassados deles vieram de lá. Ora, esses antepassados, na mitologia, seriam os próprios deuses deles, né? Por isso eram os deuses astronautas. E esses caras, eu falo muito deles, eu gosto de falar muito deles, porque eu gosto de dizer uma frase que, lá pela década de 80, a pessoa que era o meu grande guru, o cara que praticamente me africanizou, chamado Ciro Nascimento, o Ciro me passou essa frase dos Dogon, que é o seguinte: eu trago dentro de mim toda a minha ancestralidade e a minha descendência. Né? Eu sou apenas um instante dessa história. Eu sou apenas um lapso dessa história. Eu posso pedir para vocês abrirem o microfone, mesmo que dê uma chiadinha, depois vocês fecham. Podem abrir? Sim. Todos, quem puder, né? Parece que algumas pessoas não conseguem. Eu vou pedir para vocês repetirem comigo. Eu trago dentro de mim... Eu trago dentro de mim toda a minha ancestralidade, toda a minha ancestralidade e a minha descendência. e a minha descendência. Eu sou apenas Eu sou apenas
um lapso dessa história, um instante dessa história. Um lapso desta história, um instante desta história. Obrigado, gente. Podem fechar os microfones. Ora, se eu trago dentro de mim os meus ancestrais, e os meus ancestrais foram escravizados, foram trazidos do continente africano, seja ou foram caçados, ou foram negociados como troféus de guerras interétnicas, né? Enfim, eles foram retirados do seu ambiente e trazidos para cá, numa viagem que durava cerca de 3 meses de caravela, né? E nessa viagem, uma quantidade muito grande foi atingida pelo banzo, né? Foi atingida pelo banzo. Eu considero o banzo uma doença ancestral, né? Esse pessoal que faz, como chama? Não regressão, essa coisa que não sei o que familiar, como é que é? Constelação familiar, obrigado. Constelação familiar. Muitas vezes chegam nesse passado, né? E que vão encontrar essas pessoas. Muito bem. Então, se esse ancestral está dentro de mim, o banzo dele está dentro de mim. E o que é o banzo? O banzo, quem que me disse que é psicanalista? Tem mais uma psicanalista aqui. Tá, Cleusa. Cleusa disse, mas devem existir. Ora, é muito importante a gente entender que essa doença, né, que atingiu essas pessoas que vieram durante qualquer coisa na casa de uns 4 milhões, que vieram nessas viagens que serviram as Américas todas, né? A América do Norte, a Central e a do Sul, né? Se elas tiveram essa doença, e elas estão dentro de mim, né? Os meus ancestrais estão dentro de mim, então a doença deles está dentro de mim. Está lá, guardadinha, né? Assim como outras doenças hereditárias. Está lá. Mas ela fica lá, e ela foi para lá, para dentro daquelas pessoas, por uma coisa que eu chamo o choque, o grande choque da escravização. Pensa bem o que é o grande choque da escravização. Você pega uma pessoa que tinha possibilidade de se comunicar, né? Ele estava lá com o seu grupo, né? Chamavam de tribo ou não, de aldeia, do seu povo, a sua família. Então, ele tinha possibilidade de se comunicar, falavam um mesmo idioma e tudo mais. De repente, chegam caras falando uma língua que ele desconhece, age violentamente contra ele, né? Seja caçando, ou seja, o pegando, né? Como naquelas guerras entre etnias. Então, ele ficava lá, e aí os caras chegavam e diziam: eu quero tantos homens. E o inimigo vendia, né? Essa possibilidade existe, por que não? Agora, essa pessoa vai se comunicar como? Se são homens falando um idioma completamente diferente, né? Vai levar para um lugar completamente desconhecido, né? Quando ele tinha no seu cotidiano o conhecimento do seu território, o conhecimento das suas coisas, o conhecimento dos seus costumes, né? O conhecimento da sua cultura.
E agora ele sai do conhecido para o desconhecido. Perde a comunicação e fica incomunicável, né? Tudo o que estava presente no mundo dele, nesse instante virou nada. Tudo que era alegria virou tristeza. O que era liberdade virou cativeiro. O que era companhia, né? Que era comunidade, ele vivia em comunidade, fosse qual fosse a comunidade dele ou dela, né? E agora virou solidão, com pessoas que, num porão, onde tem pessoas de etnias diversas, que falam línguas diferentes, que têm costumes diferentes, e eu fico 3 meses naquele porão, não vejo sol. Tudo que era lógica virou absurdo, e tudo que era afeto virou desafeto. Aí acontece o banzo. E o que é o banzo? A definição de banzo, agora eu vou ler aqui, tá? Estado de depressão psicológica, melancolia profunda, que tomava conta das pessoas africanas escravizadas e, não raro, as levava à morte, por vezes voluntária, desde a recusa de alimentos, então morte por inanição, às formas mais contundentes de suicídio, enforcamento, afogamento, envenenamento, uso de armas brancas, entre outros. Vamos imaginar aquele porão que a pessoa que está ali, acorrentada do meu lado, morreu de banzo. E essa pessoa está acorrentada do meu lado por muito tempo. Até que alguém desça ao porão e retire aquele cadáver, aquela pessoa está ali do meu lado. Dá para entender o que é o banzo? Talvez, se eu estivesse falando para um outro grupo, alguém levantasse e falava, isso é mimimi. A escravidão não foi nada disso, não teve nada disso. Isso é mimimi. Eu acho que não é. Imagina chegar aqui nesse lugar desconhecido, né? Eu contei. Foi bom você perguntar a historinha do Luiz Gama, porque imagina esse menino que nasce aqui, que nasce livre, que nasce... Que pai horrível que ele teve, né, Oswaldo? Porque foi o pai dele que vendeu ele, né? Vendido pelo pai. Que não, e o pai sabia que ele era livre só para ganhar o dinheiro. Nossa, eu fiquei com ódio não é desse. Só, né, Emília? Não é só. Sabe, desde que se olhou para o continente africano e se viu povos sem cultura, povos inferiores, não é só. Você não, pode sei, mas comprar, o que o pai vender. dele fez foi um absurdo. Você tem uma bula papal que autoriza a escravização, né? Eu sei, mas ele é pai dessa criança, né? Não, ele é o pai. Não, e mais, um pai que durante 3 anos o criou com afeto. Nossa, pelo amor de Deus, é muito nojento, né? Tanto que ele não vai sozinho para o cais com o filho. Vai ele, o filho e o dono da casa de jogo. Porque ele ficou devendo para a casa de jogo e usou o filho para pagar. O cara vai junto para ele vender e já recebe direto. Oswaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Os livros que o Oswaldo fez para criança, né? Inclusive a minha filha chama Luana, ela dá aula de artes para criança, e daí eu comprei, dei para ela, ele autografou, o Oswaldo, né? E assim, os teus livros sempre dão um up, assim, né? Levanta, dá força nas histórias,
pelo menos as crianças Luana com capoeira, né? E sempre tem uma luz muito grande nesses teus livros. Eu queria que depois, não sei se você termina isso que você está falando, e depois pegar essa outra parte. Eu vou então só encerrar essa conversa do banzo, porque quando a gente fala no racismo, nos atos de racismo, nas atitudes racistas, eu digo que elas são gatilho desse banzo. Elas são o gatilho que acionam esse banzo dentro de mim, né? Então, mas o que é racismo, Oswaldo? Eu escrevi por minha conta uma definição do racismo, porque racismo não é gostar ou não gostar deste ou daquele tipo de pessoa, né? Gostar é de menos. Você pode gostar. Gostar ou não gostar é preconceito, né? Eu tenho preconceito, eu não gosto de gordo, eu não gosto de careca, eu não gosto de baiano, eu não conheço a pessoa, mas eu não gosto. Isso é preconceito, né? Não é isso não é racismo, né? Tem uma outra coisa que é a discriminação. Opa, aí já é uma coisa mais grave. Porque, em nome do meu preconceito, eu impeço aquela pessoa de ter oportunidades, eu faço chacota, faço esse. Agora tem uma expressão que como é que chama? Racismo. Ai, não vou lembrar. Mas é um. Vamos chamar assim, o racismo do entretenimento, né? Tem um humorista aí, um desses caras que fazem stand-up, que diz assim: se eu posso chamar um gordo de elefante, um gay de viado, por que eu não posso chamar um preto de macaco? É tudo bicho! E eu não pude responder isso para ele, porque ele estava na TV e eu não tinha acesso a ele. Mas eu pensei comigo uma resposta para ele. Pode sim, né? Você pode chamar um preto de macaco. Agora, você só não pode chamar um preto de macaco ao alcance do meu punho, que eu te quebro a cara. Simples assim, né? Ora, é bem isso que eu quero dizer. Quando eu falo do banzo ao racismo, eu falo dessa caminhada que é desse problema. Tem uma coisa que eu escrevi, né? Vocês sabem que os primeiros povos africanos a serem trazidos para cá, e foi uma grande quantidade, foram os bantus. E os bantus tinham lá o seu panteão religioso, mas a divindade máxima chamava-se Nzambi, né? Nzambi, é um N apóstrofo, Zambi com Z, né? Nzambi. E eu fiquei pensando assim, imagina lá no navio toda aquele choque, né? Aquela situação que eu acabei descrevendo, o que era e o que se tornou. O que esse personagem bantu pensava? Eu acho que ele pensava assim: será que Zambi me deu as costas? E desse pensamento segue-se cerca de 4 séculos de barbárie em forma de escravidão, coisificação, que também cientificamente é reificação, em que a pessoa é transformada em coisa que se compra, se vende, se aluga, se deixa de herança.
E deixar de herança, imagina isso, né? Eu não posso nem formar uma família, porque eu gostei daquela pretinha e nós dois tivemos 3 filhos. E o senhor morreu. E lá no partilhamento da herança, eu vou para uma filha que mora no Nordeste, a minha companheira para um filho que mora em Porto Alegre, uma criança vai para um outro, enfim. Então, não tenho direito a ter família. Né? Então, coisas se compram, se vendem, se alugam, se deixam de herança. Mas em 13 de maio de 1888 aconteceu a abolição. E antes disso, muita gente comprou suas cartas de alforria, tornaram-se pessoas livres. Livres, porém, numa categoria inferior. Livre, mas não cidadão. Né? E após a abolição, se mantém a mesma relação. Né? Por quê? Porque o sistema todo, a sociedade toda, é pautada a partir de um conceito de normalidade que é europeu. Né? O que é o normal? Né? O normal é ser branco, ser homem, ser hétero, né? Ter dinheiro. Isso é normal. Tudo ou mais foge à normalidade. E aí o Caetano, na música Haiti, diz assim, né? Quase pretos de tão pobre. E nós sabemos como se tratam os pretos. Então, era disso que eu queria dizer, né? Era sobre isso. Mas eu quero conversar. Eu fiz a minha pequena preleção, empolgado que eu sou e prolixo que eu sou, mas agora já se passou 1 hora e vamos conversar. Então, quem quer fazer a primeira colocação? Ninguém? A Emília já tinha Perguntei dado coisa para uma sugestão ali, né? Dele comentar uns livros voltados para essa Meus questão, livros, né? Podia partir daí, talvez. Então, vamos lá. Não, eu preferia antes dos livros. Perguntei também, Oswaldo, não foge, não. Mas eu preferia, antes dos livros, Oswaldo, você falar para mim o que você considera quando você fala a palavra racismo. Sabe, Paulo, cada vez que o movimento negro usa o termo raça, a gente é corrigido e se fala que raça é humana. Mas, se raça fosse humana, não seria colocado, não seria normal que uma parte da raça humana pudesse ser colocada, ser enquadrada numa situação de inferioridade. E olha, eu não estou dizendo que, não, isso é o problema do capitalismo só. Não, não é problema só do capitalismo. A questão não é só social. A questão é estética mesmo, é física, né? O Clóvis Moura, um grande sociólogo lá da USP, numa visita que eu fiz a ele, na casa dele, ele me contou um episódio que eu gostei muito. Eu gosto muito de falar desse episódio. Ele conversando com um judeu, o judeu disse para ele assim, vocês negros se queixam muito, mas vocês se esquecem do Holocausto, vocês esquecem das coisas
né? E olha, né? Eu tenho pele clara. E olha, né? Como o meu povo foi tratado e tudo mais. E aí o Clóvis deu um exemplo para ele muito interessante. Ele disse assim: você está no aeroporto de Congonhas esperando a hora do seu voo. Senta-se um homem ao seu lado e vocês começam a conversar, e conversam, falam de mil coisas, falam de futebol, falam de política, falam de economia, falam de gastronomia, sei lá, conversa o que quiser. Num determinado momento, você diz assim: ai, a gente vai para a mesma cidade, a gente podia se encontrar amanhã. Aí o outro, o outro, né? Você diz para o outro: amanhã eu não posso, porque é sábado, é o Shabá. Eu não posso, né? E vamos ter lá a nossa Shabá? Você é judeu? Sim, sou judeu. Não acredito. Puxa, como você é diferente dos judeus que eu pensava que é um judeu. Ou seja, você teve a oportunidade de mostrar que você é além daquilo que pensam sobre judeus. Agora, a minha cor, dizia Clóvis Moura, chega antes de mim. Quem vem conversar comigo já sabe que eu sou negro. Então, tudo o que ele conceitua de negro, ele já olhou para mim e pensou a respeito, né? Aí até eu posso ser muito bem recebido, né? E ser muito bem tratado, mas até eu ter essa oportunidade de mostrar que eu não sou tão inferior intelectualmente, né? Podemos até, claro que nesta sala deve ter pessoas com QI muito mais elevado do que o meu, mas eu não posso ser apontado como uma pessoa com nenhum QI, né? Um zero à esquerda, não é possível, né? Tem algum potencial intelectual. Então, até eu ter essa oportunidade, primeiro as pessoas me veem, a minha cor me antecede, né? Isso é muito importante. Como não tem perguntas, eu falo dos livros, é isso? Cláudia levantou a mão. Oi, Cláudia. Não, Oi, Oswaldo, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo, pessoal. Boa noite para vocês. Primeiro, agradecer a tua fala, enfim, a tua abertura em estar conversando com a gente aqui do grupo. Eu queria, quando eu entrei na chamada, já tinha iniciado, você falava a respeito da sua experiência e de você ter sido convidado a estagiar na Folha, né? Não tenho certeza, um veículo grande, e cobrir a área policial, que é uma área que a gente, né, tem um apelo, tem uma adesão muito grande das pessoas, mas é bem delicada. E é isso que eu queria conversar contigo, que tu contasse. Claro, não tem como contar tudo. Fala resumidamente como é que foi estar nessa área. E eu te confesso, agora vai ser um olhar muito preconceituoso da minha parte, mas às vezes fico pensando como é difícil se humanizar estando nessa área, entregando o que essa área precisa. Sabe, quando a gente está pensando em crimes, pensando em página policial, muitas vezes tem coisas que machucam muito e tem os dados que nos assustam muito da mortalidade do negro, muitas vezes, e de todas as pessoas, o sofrimento das mulheres, da população de rua, enfim, a polícia vai tratar de tudo isso na área policial. Eu fico pensando em você, há uma hora te ouvindo, já te mostrou que você é uma pessoa bem sensível, né, humanizada, enfim. E às vezes me parece que essa é uma área que desumaniza, mas pelo jeito não foi assim contigo. Tu pode contar para nós um pouquinho, Oswaldo? Muito obrigada. Cláudia, desumaniza sim. Eu, quando falei desse meu trabalho na reportagem policial, e olha que no jornal O Estado de São Paulo, que não é um jornal
como eram notícias populares, né, que diziam que espremia e saía sangue, mas também tinha sua editoria de cotidiano, e eu fiquei nessa editoria por 26 anos, né? Então, frequentando delegacia, frequentando esses ambientes todos e tal, mas desumaniza, sim. O que eu fiz para não me desumanizar foi transformar aquilo na minha escola de sociologia. Foi olhar para aquilo tudo que eu via e pensar naquilo tudo sociologicamente. Pensar isso de uma outra forma, né? Mas eu vou dizer para vocês que eu estive à beira de me desumanizar. Vou contar um episódio. Como disse, eu sempre tive 2, 3 empregos. Um dos meus empregos foi na Rádio Record. Eu trabalhava ou no Estado ou na Folha, não me lembro mais em que época foi, mas era num dos dois, e num período, e depois no outro período eu ia para a rádio. E nessa de ir para a rádio, chegou um dia uma seguinte notícia. Lá no bairro tal, mataram 4 rapazes, 4 irmãos. Você chegou a citar as mortes pela polícia, mas nesse caso não. Esse caso era uma briga lá qualquer, um motivo qualquer, mataram 4 irmãos. Vai para lá, Faustino. Lá vai o Faustino, com seu gravadorzinho, que era rádio, né? Vai ter que trazer algum depoimento. E lá fui eu com o meu gravadorzinho. Chego no lugar com só o motorista e eu, vejo lá na rua um monte de gente, né, na frente de uma casa. E olho para dentro do muro, era um muro baixo, eu olho para dentro do muro, entre o portão e a porta da casa, o que seria um jardim era um cimentado. E os 4 corpos estavam ali, no chão. Né? Alguém passou e detonou os 4 irmãos. Bom, aí eu fui olhando, perguntei para o motorista, você já viu quem é da família dos caras? Aquela ali parece que é a mãe, uma senhorinha. Aí eu fui lá, ela estava num grupo de pessoas. Aí eu cheguei e falei assim, a senhora é a mãe dos meninos? Olha, eu sou da Rádio Record, eu gostaria de conversar com a senhora. A senhora me daria uma entrevista? Por quê? Porque se fosse num lugar de ricos, dizia assim, como é que é? Sem comentários. Não quero. Mas não, o pobre acha que ele tem obrigação de me atender como jornalista. Eu sou muito importante. E ela disse sim. Falei, mas, por favor, a senhora se incomoda da gente ir lá para dentro? Que aqui está muito cheio de gente, vai ter muito ruído, muita coisa. Ela falou, não, podemos sim entrar. E vocês não acreditam o que o Oswaldo fez. Ele abriu o portão e foi pulando os 4 corpos. Quando eu chego na porta, eu olho para trás e vejo a senhorinha dando uma volta interminável. Eu digo, caramba, eu tenho outra pauta depois dessa. E ela me atrasando. E, de repente, eu falei, caramba, são os filhos dela. Quer dizer, para mim, é o que na imprensa policial se chama de 4 presuntos. Né? Então, a possibilidade de me desumanizar foi muito grande, Cláudia, muito grande. Tá? Eu poderia, sim, ter... Só que
por conta de... Poxa, eu entro para o jornalismo em 76, e 2 anos depois, quando eu me formo, tem uma manifestação na escadaria do Teatro Municipal, né? Era em plena ditadura, nós fizemos uma grande manifestação que gerou o que hoje é o Movimento Unificado Movimento Negro Unificado. Antigamente chamava Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. Então, eu já estava em 78 começando a adquirir uma consciência. Tá bom, eu não vou chamar de racial, uma consciência étnica, né? Ou étnico-racial. Né? Já estava 2 anos depois de já estar na imprensa. Então, porque eu fiz o vestibular em 74. Então, o que acaba acontecendo? Né? Eu tenho todas as informações do movimento negro, mas, ao mesmo tempo, eu estou vivendo o cotidiano da reportagem policial. Para vocês entenderem bem como é que funciona isso, todo mundo acha que jornalista da editoria de polícia, da editoria de polícia, editoria de cotidiano, dependendo do jornal, ela tem um nome. No Estadão era cotidiano. Né? Para todo mundo, a gente é polícia também, né? A gente pensa como polícia. E eu me lembro que logo que eu entrei lá na Folha, um fotógrafo chegou para mim e fez assim: meu, você consegue trazer para mim um 38? Falei, como assim? Ué, consegue lá, você pede lá na delegacia, eles têm. Não, traz um 38 para mim. Eu digo, cara, né? Como é que funciona? Então, a ideia de que a gente era uma extensão da polícia, né, era muito grande. Até que eu fui tomando um pouco de consciência com os tais autos de resistência à prisão, seguida de morte. Né? Porque toda delegacia que eu ia, que tinha um caso desse, que entre aspas, as trocas de tiro entre polícia e suspeitos, né? Eu me nego a falar bandidos, né? Entre suspeitos, a troca de tiros e morte, tinha um texto muito semelhante. Começava geralmente assim, um texto produzido pelo policial. Estávamos em patrulhamento de rotina, quando avistamos 3 indivíduos em atitude suspeita. Ao nos aproximar, dispararam contra a guarnição. Atiramos no revide e logramos acertar um deles. Socorrido de pronto, chegou morto ao nosocômio. Eu falava que engraçado, sempre 3 e morre um, sempre 3 e morre um. Algum dos senhores ou das senhoras saberia me dizer por que eram sempre 3 e morria um? Apenas um? Não? Ninguém? Simples. Nem imagino. Para que ficasse registrado que não houve excesso. Eram 3, 2 fugiram, um morreu. Então, não houve excesso. Até um dia que eu cheguei no IML e uma funcionária negra que lá trabalhava diz assim: vocês da imprensa precisam fazer alguma coisa. E eu falei: do que você está falando? Não, vocês precisam fazer alguma coisa. Eu estou cansado de fazer autópsia, né, ou necrópsia, de mortos em resistência à prisão e tem furo de bala na axila. E eu disse assim:
Como assim? Ela fala, se a bala entrou na axila, os braços estavam levantados. E aí eu falei, então me dá uns laudos, uma cópia dos laudos, que eu vou fazer uma matéria de uma página inteira. Ela, isso eu não posso fazer. Eu disse, e eu vou escrever no jornal que os caras têm tiro na axila sem ter nada que comprove. Você está louca? Amanhã quem tem bala na axila sou eu, né? Então, é mais ou menos isso. Paulo, você vai chamar a Emília ou eu chamo? Você chama. Eu chamo? Fala, Emília! Bom, primeiro eu queria dizer, Débora, não precisa se preocupar com Oswaldo na Fundação Casa, que Fundação Casa é fichinha para o Oswaldo. Eu trabalhei na Quando a FEBEM. Débora falou para mim que tem um adolescente que matou a mãe a facada, com 20 facadas, eu falei, vixe, santa, meu Deus! Mas para o Oswaldo, né? Então, Eu Oswaldo, trabalhei mas num assim, projeto na FEBEM, um projeto na FEBEM que chamava Fique Vivo, né? Em que os caras pegavam a gente para contar histórias do que... Então, contar e histórias assim, do que fizeram. é? Não, o que eu acho incrível, Oswaldo, que você é um militante, né, e uma pessoa super humanizada e uma pessoa leve. Ele tem um monte de vídeos aí de entrevistas super alto astral, e os livros infantis, você sempre passa uma mensagem, né, de somos fortes, vamos, né, a criançada, capoeira e não sei o quê, né? Então, não sei, é que o tema hoje foi bem esse tema mais, né? Mas você Mais poderia... dolorido, né? Você poderia falar dessa questão, assim, que, por exemplo, quando você escreve teus livros infantis, porque o Oswaldo tem um monte de livro, né? Por exemplo, para criança pequena, criança, adolescente e tal, o que te motiva de dentro para passar para esse público, né? Exatamente isso que você acabou de falar, Emília. Eu não vou escrever um livro para colocar ninguém para baixo, né? Eu preciso fazer com que a pessoa... Eu tenho um conto que se chama O Espelho Mágico, que é a história de um menino que olha no espelho e não se vê, porque ele é um menino invisível, né? E que vai acontecer uma série de coisas e ele não se vê, não se vê, não se vê, e ele vai se ver, ele vai para a escola, mas também não se acha nos espelhos escolares, né? Não está no livro de matemática, o livro de história não conta a história dele, o livro de língua pátria não fala a língua dele. E aí esse menino vai indo, até o dia que ele se torna adolescente. E nesse dia ele deixa de ser invisível para virar suspeito, né? E consegue a sua visibilidade na página do noticiário policial. Mas aí, se eu parasse aí, todo mundo ia dizer que eu fui lá mesmo para detonar a palestra. Então, eu geralmente encerro o conto falando de uma irmãzinha dele, que escreve para um velhinho que mora no Polo Norte, pede para esse velhinho... todo mundo quer celular, quer computador, quer bola, quer boneca. Eu quero um espelho mágico, que eu possa me ver, porque eu sou uma menina invisível. E aí o velhinho fala assim, caramba, meu, não é a primeira vez que eu recebo esse pedido de espelho mágico. Aí ele corre lá no baú das correspondências e ele descobre que não tem mais uma carta. Tem milhares de cartas de crianças invisíveis, né? E aí, pô, a maior tristeza que esse velhinho pode ter
é decepcionar uma criança, apesar do Assis Valente ter dito que ele pensou que todo mundo fosse filho do velhinho, mas não é, né? Ele não é. Assis Valente disse que ele não era filho do velhinho do Polo Norte. E aí o velho chora, começa a chorar, 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 mas chora tanto que as lágrimas empoçam e passam por debaixo da porta, e lá fora se encontra com as lágrimas de todas as crianças invisíveis do mundo. E aí o frio polar congela e o frio dos corações humanos cristaliza. Passa lá um grupo de magos e acha aquele imenso cristal, coloca nos seus trenós, leva para a aldeia, quebra, e aí começa a polir, 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 e coloca lá todas as nossas culturas, todos os nossos saberes, todas as nossas belezas, todas as nossas canções, todas as nossas religiosidades, e vai colocando, 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 e fica um espelho. E quando as crianças que eram invisíveis olham para esse espelho, elas conseguem se ver. E quando as crianças que eram visíveis olham pelo espelho, elas também conseguem se ver. E vêm as outras. E acabam descobrindo que elas têm coroas na cabeça. Eu gosto de fazer isso quando eu estou em formação de professores. Elas têm coroas na cabeça, porque são todas descendentes de reis, rainhas, nobres. E elas têm coroas. Aí eu digo assim, vocês, a quem foi dada a missão de educar essas crianças, só tem um trabalho, polir essa coroa. Todo o resto deixa por conta delas. É assim que eu trabalho com as questões raciais, né? Eu trabalho exatamente tentando polir as coroas das nossas crianças. É isso. Então, os meus livrinhos são assim, são mostrar que a gente, historicamente, tem grandes contribuições, né? Quando eu falo desses batalhões da Legião Negra, eu falo justamente porque, caramba, a Revolução foi em 32, né? E aí você tem muitos que eram filhos ou netos de escravizados, né, em 32, e vão voluntariamente lutar por São Paulo. Para qual São Paulo? Para São Paulo aristocrática, né? Para São Paulo dos barões, né? A Francisca está mostrando um livro, né, Francisca? Olha aí, Oswaldo. O que está escrito aí? Eu não estou vendo a foto, não estou vendo a imagem da Francisca, que para mim é a Lena. Como ela falou, ela é conhecida por Lena porque ela usa o segundo, ela usa o segundo nome. Ah, Legião Negra, é esse. A Legião Negra. Esse livro, ele tem uma história, não a história do livro, a história contada no livro. Ele nasce a partir de um pedido de um amigão meu do Rio de Janeiro, chamado Milton Gonçalves. Né? Milton Gonçalves, o ator, que já está no Orum, nós ficamos amigos quando eu trabalhei para a Fundação Cultural Palmares, aquela mesma que recentemente esteve lá como presidente Sérgio Camargo. Eu trabalhei lá em umas pré-conferências para fazer um documento que o Brasil ia levar para a Conferência de Durban, na África do Sul. E eu lá trabalhei sobre o papel dos meios de comunicação e entretenimento na luta contra o racismo. E aí, esse período, Milton também estava lá e ficamos muito amigos.
E aí um dia ele me liga, ele me chamava de Herê. Herê, para quem conhece as terminologias iorubá, Herê é criança. E ele dizia assim: eu olho para você e vejo um velho, mas 10 minutos depois você é uma criança. Então eu vou te chamar de Herê. E aí ele liga aqui em casa e diz assim: Herê, eu queria te pedir um favor, eu queria que você pesquisasse aí em São Paulo a Legião Negra. Falou, Milton, claro, porque a Frente Negra não é a Frente Negra, Herê, é a Legião Negra. Você sabe que, além de ator, eu sou diretor e eu quero fazer um filme meio na linha daquele Glory, que aqui no Brasil ganhou o título de Tempos de Glória, que eram batalhões exclusivamente de negros na Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Então, também quero falar da Legião Negra, que eram batalhões exclusivamente de negros. Falei, gente, eu nunca ouvi falar disso, né? Aí chamei um amigo jornalista e nós dois fomos pesquisar e procurar informações. Achamos um artigo do Petrônio José Domingues falando da Legião Negra. Ele fala em 3 batalhões, mas até o final um artigo belíssimo chamado Os Pérolas Negras. E aí com base nesse material, tal, eu mando tudo para ele, junto às pesquisas que a gente achou aqui e tal, e mando para ele. Ele diz: não, eu não quero que você me mande a pesquisa, eu quero que você escreva um argumento para o filme, que aí eu vou entregar para o Louzeiro, e o Louzeiro me faz um roteiro. Aí eu falei, caramba, comecei a escrever. Ele falou, eu quero que tenha histórias pessoais, eu quero amor, eu quero romance, eu quero medo, eu quero fatos desses combates na Revolução de 32. E aí eu comecei a escrever. Um dia eu chamei uma amiga e falei assim, Vera Benedito, Vera, dá uma lidinha aqui nesse argumento que eu estou escrevendo para o Milton Gonçalves, vê se tem lógica, porque eu já escrevi tanto que eu não sei se tem lógica. Ela falou, e aí eu leio. Aí ela leu e falou assim, Osvaldo, acho que uma semana depois, Osvaldo, eu já entreguei lá. Entregou lá onde? Na editora. Eu disse, mas Vera, não é um livro, é um argumento para um filme, o que o Milton me pediu. Ela falou, agora eu já entreguei. E aí virou esse livro. Né? Então, no livro, eu abro o livro com uma introdução contando essa história do Milton fazendo esse pedido. Então, é isso. E aí eu mostro uma doméstica, uma cozinheira, que a Legião Negra chegava para ela pelo rádio, porque a Revolução de 32 se valeu muito do rádio, né? Ela era aquela coisa de contar façanhas dos paulistas nos combates, né? E aquela campanha Ouro para o Bem do Brasil, que depois se repetiu durante o período da ditadura, né? Ouro, aliás, lá naquele tempo era Ouro para o Bem de São Paulo, né? na Revolução de 32. E as pessoas davam suas alianças e tudo mais, né? Tudo isso campanha pelo rádio. Então eu faço essa cozinheira, e para escrever sobre essa cozinheira, eu me inspirei numa tia minha que durante 50 anos foi cozinheira da dona Sara Mesquita de Mendonça, que é da família Mesquita do Estadão, mas casou-se com um Mendonça, e tem um neto, ela tem um neto chamado Antônio Mendonça. Tem uma personagem da Legião Negra, que é a Maria Soldado, uma mulher que foi se alistar, e era para se alistar como enfermeira,
como aquelas mulheres que ficariam fazendo os farnéis, costurando fardas, mas ela se alista como militar, como soldado. E aí ela vai para a frente de batalha. E os jornais da época falam desta mulher. Mas o Antônio Penteado, que é o neto da dona Sara Mesquita de Mendonça, teve uma fala que ele disse assim: Maria Soldado era cozinheira da minha tia Cotinha. Aí, quando eu li isso, eu pensei na minha tia, que trabalhava 50 anos para a avó dele, né? De cozinheira. E aí eu peguei toda a personalidade da minha tia e coloquei na Maria Soldado, que está aí no livro, que se relaciona com a Revolução e com os negros que estão na Revolução pelo rádio. E ela começa a pensar que são todos parentes dela. Porque os povos originários tratam-se de parentes, né? A gente vê os indígenas chamando os outros indígenas de parentes, né? E assim também é no continente africano, são todos parentes, né? E aí eu fiz esse livro, e um dia o Jefferson D., que é um cineasta, que foi ao lançamento, e um dia, fazendo uma entrevista, muitos anos depois, ele fez um filme sobre o Luiz Gama, chamado Dr. Luiz Gama, e aí, numa entrevista que eu fiz com ele em live, eu falei: as pessoas te procuram muito com argumentos de que minha vida dá um filme, etc. Ele fala assim: eu recebo muitos. Aliás, eu tenho aqui um livro que um dia ainda transformarei em filme. E mostro Legião Negra. Eu falo: ai, que puxa-saco, né? O Milton, infelizmente, foi embora e não fez o filme que ele desejou. Mas ele levou tanto o argumento que eu fiz, quanto um dos primeiros exemplares autografados foi lá para o Rio de Janeiro para ele. Falei de livro, né? E a peça que você está ensaiando? As peças são diversão. Quer falar, Francisco? As peças são diversão. Diversão. Mas também não. Trata da questão do racial. Racial? Não. Não? Nenhuma das três. Eu estou ensaiando 3 peças no momento. Você não é exagerado, hein, Oswaldo? Pelo amor de Deus. Numa delas, tem uma questão racial. Numa delas tem uma questão racial que é muito engraçada. São 2 velhos, um casal de velhos de 80 anos, ela com 80 e ele com 79, e eles são muito ciumentos e brigam muito, e muita confusão. E aí ele atende o interfone. E aí ele diz assim: Matilde, ele chama... esqueci o nome dele. Mas ele é o velhinho casado com a Matilde. Nossa, esqueci mesmo. Bom, aí ele diz assim: Matilde, lá na portaria tem um cara chamado... Gente, os meus 72 anos estão pesando. Tem um cara lá, Demóstenes, alguma coisa assim. Ela fala: que bom, tal. Mas quem é ele? Diz que veio aqui para falar com você. Quem é ele? Ela fala: é um advogado. Ué, mas o porteiro falou que ele é preto. Aí ela fala: fulano, só me faltava essa. Agora você também é racista, um preto não pode ser um advogado? Ele fala: não, eu não tenho nada. Você sabe, você está casada comigo há tantos anos, você sabe que eu não sou racista. Preto pode ser qualquer coisa, pode ser cozinheiro, pode ser alfaiate, pode ser advogado, pode ser qualquer coisa, enfermeiro. Então, na verdade, é a única fala que tem que demonstra esse tipo de coisa.
Na verdade, ela me chama porque o autor dessa peça, ela convida esse advogado por um outro motivo, não por ele ser advogado. Convida porque ele tem uma mesma característica que eu. Ele dançava muito, e eu dancei muito a minha vida inteira. Tanto que, como eu não sou cartesiano, eu não dizia penso, logo existo. Eu dizia danço, logo existo. E aí o autor da peça colocou essa frase no texto: danço, logo existo, porque nós somos amigos. Né? Então é isso. A única coisa que tem a questão racial ali das 3 que eu estou ensaiando, essa é a única que tem essa coisa. As outras não. Numa eu sou um delegado, na outra eu sou um aluno do EJA, que voltou a estudar aos 73 anos. Bem legal fazer isso. O método Paulo Freire, né? Que você O voltou. método Paulo Freire. Ah, bom. Eu acho que a Francisca estava querendo perguntar alguma coisa, né, Você Francisca? quer perguntar, Lena? Não. Alguém mais quer perguntar? Já está dando... não. Falta um... Sim, 11, mas... 21, né? Pois é, mas sim, eu vou pedir licença para te roubar um tempo, inclusive. Fique à vontade. Se ninguém tem mais nenhuma colocação a fazer, não? Então é o seguinte, é um tema que tem muito a ver com racismo, mas que não fala diretamente do racismo. Hoje surgiu, quer dizer, semana passada, vocês devem ter acompanhado, no final da semana passada, que o governo Lula publicou um documento listando as 570 comunidades terapêuticas que foram catalogadas por eles para receberem verbas públicas durante todo esse ano. Não sei se todos aqui estão acompanhando o que significa esse termo, comunidades terapêuticas, mas comunidades terapêuticas são exatamente os novos manicômios da sociedade brasileira, que infringem totalmente as leis, inclusive da política antimanicomial e etc, etc. E tem surgido no grupo, lá do Papo de Segunda, muitos comentários a esse respeito, comentários esses que trazem, inclusive, uma demanda da gente criar um grupo de trabalho que possa produzir respostas efetivas a esse respeito. Eu falo sobre a questão que tem a ver com racismo, porque não sei se vocês sabem, há pouco tempo atrás saiu uma publicação, uma pesquisa que foi feita, que 90% da população internada nas comunidades terapêuticas são da cor negra. Isso diz muito sobre tudo que a gente estava conversando, né? Diz muito, inclusive, sobre Luiz Gama, porque uma das características que aqueles que são considerados doentes mentais é exatamente a possibilidade que eles têm de ver e lidar com situações que nós outros não lidamos e não vemos da mesma forma, né? Com frequência são pessoas com uma capacidade, como provou todo o trabalho da Anísia da Silveira, com uma capacidade diferenciada em relação aos demais. E por isso são considerados loucos. E aí a gente volta de novo à questão do Luiz Gama, né? Em que, além dele ser considerado um doente, porque ele era inteligente demais, ele era dado como incapaz por ser capaz de demais, que, aliás, é uma das características do cotidiano do continente africano, né? Existem várias teses, estudos que demonstram que
A Europa se constituiu como uma população predominante porque é uma terra extremamente árida, com solos muito pouco férteis, com inverno rigorosíssimo e que, portanto, tem uma enorme capacidade de produzir o seu próprio sustento. E, a partir daí, eles se especializaram em roubar o sustento alheio, seja com os vikings, seja com os ingleses, os piratas, os portugueses, os espanhóis colonizadores, e assim por diante. Se vocês acompanharem a civilização europeia, quanto mais ao sul ela vai ficando, mais ela se dedica a artes, à cultura, como é a Grécia, a Itália, e menos a questão belicosa, né, das guerras. Os africanos é exatamente o oposto. O solo africano é extremamente fértil. Tem uma abundância de água, tem uma abundância de alimentos imensa, uma variedade de alimentos e de vegetais imensa. E, portanto, eles não precisavam se dedicar à guerra, podiam se dedicar à paz, ao colorido, à vida propriamente dito. E, além disso, eles eram povos considerados, pessoas consideradas muito bonitas pelos europeus. E, inicialmente, nasce o tráfico exatamente como tráfico, como escravos sexuais. Então, é a abundância que determina exatamente o lugar onde o povo africano está, não é a carência. Eles já produziram muita ciência, produziram muita cultura, foram povos que estiveram muito à frente dos povos brancos europeus em termos de ciência e de cultura, mas só que era uma cultura não belicosa, era uma cultura de paz, de alimento, de festas. Pois não, Oswaldo, pode falar. Você está sem som, Oswaldo. Está demais essa sua fala, está perfeita, mas justamente dentro desse espírito, eu só queria lembrar uma coisa, né? Oficialmente, o europeu, o primeiro europeu, ou pelo menos o primeiro grupo europeu a colocar os pés no continente africano, o faz no século XV, né? 1400 e tanto, não sei o que, bababá, né? Acontece que no século XII, ali mesmo no Império do Mali, né, que já foi citado aqui hoje, ali mesmo você tinha 3 universidades. Sankoré, né, que era em Tombuctu, a de Goi e a de Djenne, né? 3 universidades. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? Ou seja, não dá para dizer que esse povo não é culto. Tombuctu tinha 100 mil habitantes, 25 mil eram alunos da Sankoré. E aí eu pergunto, em que cidade do mundo 1/4 da população hoje é universitária, está numa universidade? Então, é muito interessante a gente pensar isso, né? Aí, eu sempre falei isso nas minhas palestras, até que um dia eu vi uma postagem de uma menina africana falando com sotaque português de Portugal e falando de uma universidade na região que hoje é Marrocos, por ali, né? Lá em cima, no norte da África, que é do século IX, ou seja, 3 séculos antes de Tombuctu. Então, de alguma forma, isso tudo que você está falando do continente africano, do desenvolvimento de ciência, do desenvolvimento da agricultura, né? Você tem lá os adinkras, que são elementos simbólicos muito semelhantes às escritas japonesas e chinesas e tudo mais, mas se diziam que eles eram ágrafos, não tinham escrita, né, os meus antepassados. E aí
tudo isso mostra que esse pensamento é construído, né? Pode ter, sim, esse fetiche que você descreveu, né? Mas você teve riquezas fantásticas. O continente africano foi, antes de mais nada, atraiu o europeu pelas riquezas que você tinha no solo e sobre ele. Atraiu, né? não, atrai, né? Atrai, né? As riquezas que tem. E a relação é uma relação difícil, né? Não é só de escravidão. Podemos dar o exemplo do Congo belga, né? Quando, em 1884 a 85, ou seja, na passagem de 84 para 85, você tem a Conferência de Berlim, né? Que foi presidida pelo Bismarck, né? E aí essa conferência teve como objetivo o retalhamento do continente africano, ou seja, oficializar as possessões, né? Até então, a presença europeia era muito volátil, né? Era muito mais nas costas, né, do continente. Então, precisava retalhar aqueles 3 milhões de quilômetros quadrados. Aí, a Bélgica ficou com uma parte do antigo Império do Congo, o chamado Congo belga. Que era maior do que o seu próprio território. Maior do que a própria Bélgica. Curiosamente, o Congo belga não era possessão da Bélgica. Ele era possessão do Nicolau, é isso? Segundo, o imperador. Ele era uma possessão do imperador, né? Que foram precisas muitas reuniões pós-conferência para que a Bélgica assumisse. E a Bélgica, o Congo, é mais ou menos na direção da nossa Amazônia. E ali você tinha muitas seringueiras. Então, os prepostos do imperador tinham metas de colheita de borracha. E quem não atingisse a meta tinha uma mão cortada, um pé, uma coisa. Então, você vai no Google e procura lá, em imagens, os mutilados do Congo belga. E preparem-se para chorar. Pois é. Porque é uma coisa impressionante. Mas eu fico sempre, Oswaldo, tentando falar um pouco da beleza da África. Você é maravilhoso. E como a África contribui e contribuiu com a nossa existência, porque a gente não pode esquecer que a humanidade, o ser humano, enquanto espécie, nasce na África, né? É ali que nasce o Homo sapiens. Ele não nasce na Europa, ele não nasce em nenhum outro lugar. E foram os africanos que migraram da África para o resto do planeta. Ou seja, não é o planeta que migra para o resto, para a África, no sentido de chegar por último, e por isso eles não serem tão tecnológicos quanto a gente. Não. Foram eles que migraram para o resto do planeta, trazendo a tecnologia deles para todos nós. Então, o que nós sabemos hoje de agricultura, o que nós sabemos de leitura de navegação, o que nós sabemos de irrigação de terras, o que nós sabemos de domesticação e criação de animais, tudo isso nós aprendemos com os africanos. Se nós existimos enquanto espécie, é porque nós começamos lá com os africanos. Nós não começamos com os louros de olhos azuis. Não, os louros de olhos azuis são decorrência. Eles não são a causa, não, são a consequência. Então,
Paulo, Ah, quando algum mestiço fala para mim assim, o meu avô era pretinho, 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 e a uhum. minha avó era loira dos olhos azuis. Aí eu sempre pergunto, e qual a cor dos olhos do seu avô? Pois é. A pessoa leva um choque. Hã? Ué, quando você falou que ele era pretinho, 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 você já disse tudo sobre ele. Mas a sua avó, você detalhou o olho, né? Uhum. É interessante isso, né? Eu É, ouvi agora esse loiro dos olhos azuis, fiquei pensando nessa minha é. fala. E a cor dos olhos do seu avô? Mas eu falei isso de uma forma bastante cética, Não. quando essa característica É, cultural mesmo. E o não, é que eu estou verdade. querendo trazer de novo é como hoje, ainda hoje, os aparelhos sociais continuam existindo e continuam, da mesma forma, desqualificando as pessoas que são diferentes desta suposta matriz da humanidade que conseguiu pintar, inclusive, seus deuses de branco, né? Verdade. Jesus Cristo jamais poderia ser alguém da cor branca tendo nascido onde nasceu. Palestino, né? Pois é, né? Só se ele fosse um extraterreno, né? Então, dentro dessa perspectiva, tem se cobrado muito da que a gente produza um trabalho, que o observatório produza um trabalho com consistência, que não só fale das comunidades terapêuticas, como a gente já fez um período no ano passado, como a gente aponte alternativas É verdade. para o que seja o futuro. E aí eu acho que a gente não pode cometer os mesmos erros que os europeus cometeram na humanidade, se acharem prevalentes, né? E esquecer do nosso passado. Talvez seja o caso da gente voltar um pouco para trás e entender como no passado, por exemplo, na África, né, se lida com toda aquela diferença, com toda aquela fertilidade que tem na África e conseguem produzir o que eles produzem. Conseguem produzir alegria, cores, sociedade, cultura, danças, músicas, tudo que eles produzem. Então, o nosso desafio está posto. Segunda-feira que vem, eu chamo você, Oswaldo, e todos os outros para a gente trazer tudo isso que o Oswaldo nos falou para a questão atual, do presente. Como é que a gente faz para pensar num lugar onde, nesse lugar, possa existir a diversidade, não porque alguns sofrem, não, mas é porque todos têm algo a ensinar e todos têm algo a aprender entre nós mesmos. Como que a gente faz para poder produzir uma humanidade diferente dessa que está posta, que só pensa em guerra, em morte? E desde sempre foi assim. Essa é a herança que a gente tem dos europeus. É essa cultura de matar, de viver, de escravizar, de acumular. Falta a cultura de compartilhar, que é africana, da solidariedade, que é africana, e que também é dos nativos, né? Dos indígenas, também é a mesma. E por isso mesmo, vocês vejam, quando Cabral chegou aqui no Brasil, era um barquinho de merda com 30 homens vestidos todos de roupa, uma roupa quente, inadequada para o meio ambiente. E nós, os nativos brasileiros, foram acolhedores o suficiente para recebê-los com todas as suas doenças, cuidar deles, acolhê-los. Se nós fôssemos tão beliciosos quanto eles, teríamos matado eles antes de pisar em terra firme. Teríamos comido assado eles antes de comer pisar em terra firme. Ou teríamos escravizado eles. Mas não, foi o oposto. Está sendo o oposto. Né? Então, Ô, acho que... Paulo, a Cláudia levantou a mão. Você desistiu, Cláudia? O Paulo não Não, deixou. Emília, eu sei que ela levantou a mão, Emília. Eu vi que ela levantou a mão. Né? Eu pensei. Oi, Então, Cláudia. todos nós convidados para segunda-feira que vem a Cláudia começar
a segunda-feira que vem, com essa pergunta que ela tem para fazer. Pronto. E aí, na segunda-feira que vem, ela abre exatamente com essa pergunta. Fechado? Não é exatamente uma pergunta, mas está ao encontro de tudo que vocês estão falando agora. Então, combinado. Até a segunda, pessoal. Até segunda. É. Você foi Forte muito abraço. esperto, hein? Pelo amor de Deus, hein, Cláudia? Fala sério. Essa o Paulo ganhou, 10-0. Vamos lá. Segunda é nosso de novo. Um abraço, pessoal. Boa noite.